Todos riram da entregadora até ela humilhar 9 programadores na frente do CEO milionário e ganhar o prêmio. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. Aproveite a história. O caos total tomou conta da Titan Code, uma das startups de tecnologia mais promissoras do Vale do Silício. Victor Langston, chefe de desenvolvimento, andava de um lado para o outro. Um código criptografado, a parte final de uma API de alta segurança, estava bloqueando a assinatura de um contrato milionário com o governo dos Estados Unidos. Isso é inaceitável, gritou Victor. Testamos 3 versões e ainda nada. Isso é código Titan ou uma escola de treinamento interno? Os engenheiros evitaram contato visual. Alguém pigarreou. Outro digitou só para parecer ocupado. Victor bateu a mão na mesa e encarou a equipe. Ouçam. Darei meu bônus de $100.000 para quem resolver isso em 2 minutos. Foi então que a porta se abriu. Uma garota de moletom cinza, tênis surrados e boné escuro entrou carregando uma sacola de cafés. Um crachá da cafeteria local pendia do seu bolso. Dizia, Kayla. E quando ela ouviu falar dos $100.000, parou na porta. Com licença. Café para o quarto 12B? Perguntou. Victor nem olhou. Só deixe o crachá lá e feche a porta ao sair. Mas, curiosa, Kayla olhou para a tela gigante. Franziu a testa e caminhou lentamente até a beira da mesa. Examinou as linhas de código. Seus olhos percorreram as variáveis, a lógica, as repetições. Algo estava errado. Pequeno, mas óbvio, pelo menos para ela. Você está mesmo pagando 100 mil só por essa coisinha? Victor olhou para ela, irritado. Só para você saber, isso é criptografia de alto nível, disse Victor, agora irritado. Posso tentar? O silêncio se instalou instantaneamente. Victor se virou lentamente, erguendo uma sobrancelha. Os outros seguraram o riso. Tentar o quê? Conserter. O código. Alguns caíram na gargalhada, como se alguma entregadora entendesse de programação. Alguém zombou. Isso eu preciso ver, disse outro, divertido. O grupo riu. Mas Victor, por puro desdém, deu um passo para o lado e fez um gesto para ela. 2 minutos. Se você conseguir, eu te dou os 100 mil, disse ele com um sorriso desafiador. Tudo bem, mas eu quero em dinheiro. Não gosto de cheques. Kayla deu um leve sorriso, largou a sacola na mesa e foi até o teclado. A sala inteira prendeu a respiração. Um estagiário resmungou alguma coisa. Alguém já estava com o celular na mão para gravar a entregadora arrogante que achava que sabia programar. Kayla não hesitou. Seus dedos batiam nas teclas com precisão. Ela não olhou para o teclado, apenas para a tela. Seu rosto demonstrava total concentração. Ela examinou a tela em silêncio, pressionou a tecla mesa, abriu o console lateral e sussurrou, alguém deixou a chave na gaveta errada. Victor ergueu uma sobrancelha. Tradução. O gerador pseudo-aleatório está herdando a semente do registro de data e hora da compilação. O sal é previsível. Ela deu um leve sorriso. Você só precisa alinhar o deslocamento correto. Antes que alguém pudesse acompanhar, Kayla digitou uma sequência rápida, acessou uma ferramenta antiga que a equipe havia parado de usar e pressionou Enter. O vermelho desapareceu. A tela piscou em verde. Autenticação validada. Acesso concedido. A mesma tela que parecerá impossível por horas agora exibia a interface final do sistema. Kayla deu um passo para trás e olhou ao redor. Os 9 engenheiros estavam paralisados. Um deles tirou os óculos e limpou as lentes, incrédulo. Os olhos de Victor se arregalaram. Espera aí, como você fez isso? Perguntou ele sem o sarcasmo de sempre. Era só um loop interno forçando uma condição falsa. Eu a inverti e corrigi o nome da variável. Estava declarado errado. Ela explicou naturalmente. Victor ainda estava tentando processar. Tem certeza? A tela está desbloqueada, não está? O constrangimento atingiu a sala como uma tempestade. A garota da cafeteria que eles haviam ridicularizado acabará de fazer o que a alta administração da empresa não conseguiu. Victor esfregou a testa, sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Uma risada suave quebrou a tensão. Kayla caminhou até a porta.
Antes de sair, virou-se e acrescentou: às vezes, o problema não é a fechadura, é a chave que você esqueceu onde colocou. Ah, e prepare-me o pagamento. Volto amanhã. Tudo bem. E saiu, deixando um silêncio atordoado para trás. Vitor olhou para a tela mais uma vez. Então, para sua equipe, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o gosto amargo de ser superado por uma simples entregadora. Mas também sentiu algo novo. Curiosidade. Na manhã seguinte, Vitor ainda tentava entender o que havia acontecido no dia anterior quando ouviu uma batida na porta do seu escritório. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Kayla apareceu com um sorriso radiante, segurando 2 xícaras de café. Bom dia, chefe. Vim pegar meus $100.000, disse ela, entregando-lhe uma das xícaras. E trouxe um café com açúcar extra para adoçar o seu dia. Imaginei que você pudesse precisar depois de ontem. Vitor piscou algumas vezes, ainda tentando processar a naturalidade com que ela falava. A ousadia da moça era notável. Ela entrará no escritório dele como se fosse dona do lugar. Sem hora marcada, sem formalidades. Você apareceu mesmo, murmurou ele, pegando o café. Claro que sim. Dinheiro não dá em árvore, pelo menos não no meu bairro, riu Kayla, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele sem ser convidada. Espero que não tenha mudado de ideia. Acordo é acordo, certo? Vitor coçou a testa, ainda cético. A situação toda parecia surreal. Antes de mais nada, preciso saber. Como você decifrou esse código? Você tem experiência em programação? Kayla tomou um gole do café que estava lá dentro. Bem, já que você perguntou. Ela se acomodou na cadeira. Eu estava estudando engenharia da computação em Berkeley. Eu estava no 3º ano quando minha mãe morreu em um acidente de carro. Meu irmãozinho Miguel tinha apenas 12 anos na época. Alguém tinha que cuidar dele, pagar as contas, manter o plano de saúde. Victor notou a medanca no tom dela. Ela ainda soava natural, mas havia uma seriedade por trás de suas palavras. Então, eu larguei a faculdade, continuou ela, dando de ombros. Não foi uma decisão fácil, mas o Miguel precisava de mim. Comecei a fazer entregas porque o horário era flexível e eu podia estar em casa quando ele voltasse da escola. E como você se manteve atualizado com o conhecimento técnico? Ah, essa é fácil. Ela sorriu novamente. YouTube University, querida, e alguns cursos online gratuitos. Programação não desaparece da sua mente simplesmente porque você para de ir às aulas. É como andar de bicicleta, só que com mais bugs para consertar. Vitor se viu sorrindo. Havia algo genuíno nela que o intrigava profundamente. Impressionante, murmurou ele, abrindo uma gaveta da escrivaninha. O quê? Minha história de vida ou minha capacidade de decifrar códigos impossíveis? Ambas. Vitor tirou uma sacola da empresa da gaveta e a encheu com maços de dinheiro. Os olhos de Kayla se arregalaram. Você tem mesmo $100.000 aí dentro. Promessa é promessa, disse ele, empurrando a sacola para ela. Mas tenho uma proposta adicional. Kayla pegou a sacola, deu uma olhada rápida dentro e olhou para ele com curiosidade. Estou ouvindo. Quero lhe oferecer uma vaga temporária aqui na empresa. O salário de assistente técnico deve ser compatível com suas habilidades. A resposta de Kayla foi imediata. Não. Vitor piscou, surpreso. Não, eu não quero caridade. Só respeito, disse ela com firmeza. Se você está me oferecendo este trabalho por pena da minha matéria, fique com ele. Não é pena. Vitor se inclinou para a frente. São negócios. Você resolveu em 2 minutos o que minha equipe não conseguiu em dias. Isso tem valor. Kayla observou por alguns segundos. Tratamento profissional. Sem favores especiais só porque compartilhei minha história de vida. Tratamento profissional, ele confirmou. E se não der certo, você volta a entregar café e eu volto a ter dores de cabeça com códigos. Kayla riu. Eu aceito, mas com limites claros. Eu trabalho, você paga. É isso. Perfeito. Você pode começar amanhã. Kayla se levantou, ainda segurando a sacola de dinheiro. Amanhã, então? Obrigada, Vitor, pela oportunidade e pelos 100.000. Miguel vai surtar quando souber. Depois que Kayla saiu, Vitor ficou olhando para a porta fechada por alguns minutos.
Havia algo diferente naquela garota, algo que o fazia querer entender quem ela realmente era. Do lado de fora do escritório, a notícia se espalhou como fogo. Funcionários cochichavam nos corredores. Ele realmente contratou a entregadora? Isso é ridículo. Que tipo de qualificação ela tem? Aposto que ela não vai durar uma semana. Kayla passou pelos grupos, ignorando os murmúrios, e desceu até o saguão, onde ligou para sua melhor amiga, Jessica. Jace, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Kayla, que horas são? Ainda é de manhã. Lembra daquele código que eu decifrei ontem? Odo 100.000 US dollars? Era de verdade? Mais real que imposto de renda? Kayla riu. Estou literalmente segurando o dinheiro. De jeito nenhum. Você está brincando. E tem mais. Ele me ofereceu um emprego. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Kayla Marie Thompson, você está me dizendo que em 24 horas você ganhou $100 mil e conseguiu um emprego na área de tecnologia? É exatamente isso que estou te dizendo. Você é completamente louca. Jéssica caiu na gargalhada. Só você para entrar numa empresa como entregadora e sair como funcionária. Eu sei. Ainda não consigo acreditar que isso é real. No dia seguinte, Kayla chegou a Titan Code vestindo uma calça jeans limpa e uma blusa simples. Ela recebeu um crachá temporário e foi direcionada para uma estação de trabalho no canto da sala. O supervisor de TI, um homem rabugento chamado Derek, a recebeu com pouco entusiasmo. Então, você é a nova assistente técnica, disse ele, visivelmente desconfortável. Vamos começar com o básico. Verificações de backup, limpeza de caixa, esse tipo de coisa. Claro, Kayla sorriu. Por onde começamos? Derek pediu que ela verificasse algumas rotinas de backup que, segundo ele, levariam o dia todo. Kayla terminou em 1 hora. Enquanto esperava por mais tarefas, decidiu dar uma olhada no sistema interno da empresa. Foi quando notou algo estranho. Havia uma inconsistência no código de monitoramento que poderia causar vazamentos de memória. Em 15 minutos, ela identificou o problema e escreveu uma solução. Derek, ela gritou. Encontrei algo que você talvez queira ver. O que aconteceu agora? O sistema de monitoramento tem um vazamento de memória. Dê uma olhada nisso. Ela mostrou a tela para ele. Toda vez que ele executa uma verificação, aloca nova memória, mas não libera a antiga. Em algumas semanas, isso pode travar o servidor. Derek olhou para a tela, depois para Kayla, depois de volta para a tela. Como você fez isso? Quando você fez isso? A KBI Denoter. Já consertei. Se quiser dar uma olhada. A solução de Kayla foi elegante e eficiente. Derek não conseguiu esconder o quanto ficou impressionado. De seu escritório, Victor observava através do vidro. Havia algo naquela garota que desafiava todas as suas expectativas. Ela não era apenas inteligente. Ela era diferente. E quanto mais observava, mais curioso ficava. Kayla não era apenas uma entregadora que por acaso sabia programar. Ela era algo muito mais intrigante. E Victor estava determinado a descobrir exatamente o que. A semana seguinte na Titan Code foi como viver sob um microscópio. Kayla sentia os olhares a seguindo pelos corredores. Ouvia os sussurros que cessavam quando ela passava. Era como se um letreiro de neon piscasse acima da cabeça, com a inscrição "Esse entregadora". Pelo menos não estão jogando bolinhas de papel em mim, murmurou ela para si mesma, ajeitando a cadeira em sua estação de trabalho. Derek havia se tornado um pouco mais respeitoso depois do incidente do vazamento de memória, mas ainda a tratava como uma anomalia que precisava ser observada de perto. Naquela manhã de quinta-feira, ele apareceu com uma nova tarefa. Kayla, preciso que você faça uma verificação de rotina nos principais registros do sistema. É básico, só para garantir que tudo esteja normal. Claro, disse ela, abrindo os arquivos. Há algo em particular que eu deva observar. Nada específico, apenas animalias. Kayla mergulhou nos registros como alguém lendo um livro interessante. Para ela, cada linha de código contava uma história, e 3 horas depois, encontrou uma história da qual não gostou. Derek, ela gritou, franzindo a testa. Você pode dar uma olhada nisso? Encontrou alguma coisa?
Talvez, ou estou ficando paranoica, o que é possível, considerando que metade da empresa ainda acha que sou uma impostora. Derek foi até a tela dela. O que você está vendo? Olhe aqui. Kayla apontou para algumas linhas específicas. Essas funções de acesso estão sendo acionadas em horários estranhos. 2H de manhã, 4H de manhã. É como se alguém estivesse mexendo no sistema enquanto todos estão dormindo. Pode ser uma manutenção programada. Pode ser. Mas veja o que essas funções realmente fazem. Ela clicou em outra aba. Eles não estão fazendo manutenção. Estão criando backdoors, copiando dados confidenciais. E espere um segundo. Ela fez uma pausa, com os olhos arregalados. Isso não deveria estar aqui. O que não deveria estar aqui? Essas linhas de código. Elas estão enterradas nas profundezas do sistema principal, disfarçadas de funções legítimas, mas, na realidade, estão sabotando nossos servidores. Derek empalideceu. Tem certeza? Certeza absoluta. Alguém plantou um cavalo de Troia em nosso sistema. E, a julgar pela sofisticação, essa pessoa conhece muito bem nossa infraestrutura. Precisamos avisar o Vitor agora. 15 minutos depois, Kayla estava no escritório de Vitor explicando sua descoberta enquanto ele olhava para a tela com crescente preocupação. Mostre-me novamente como você encontrou isso, pediu ele. Bem, eu estava olhando os registros e percebi isso. Kayla começou a mover o mouse pela tela. Aqui. Veja esta sequência de acesso às 2 horas da manhã. Segui a trilha e lá estava. Código malicioso disfarçado de rotina de backup. Vitor se inclinou para mais perto da tela. Tão perto. Kayla conseguia sentir o cheiro da colônia dele. Isso é sofisticado e perigoso. Se eu não tivesse percebido em alguns dias, nossos servidores teriam começado a cair misteriosamente. Dados importantes poderiam ter sido comprometidos. Você consegue rastrear de onde veio? Kayla deu um sorriso brincalhão. Eu já estava trabalhando nisso. Dê-me mais algumas horas e eu descobrirei quem fez essa bagunça. Vitor olhou para ela com uma mistura de admiração e gratidão. Faça isso. E Kayla, obrigada. Se você não tivesse percebido isso... Ei, é para isso que estou aqui, certo? Disse ela, saindo do escritório com confiança renovada. As horas seguintes foram intensas. Kayla mergulhou no código como uma detetive, seguindo pistas. Vitor veio várias vezes para verificar seu progresso. Aos poucos, eles começaram a trabalhar lado a lado, com Kayla explicando o que estava fazendo e Vitor fazendo perguntas reflexivas. Entendido, exclamou ela finalmente às 19 horas. O ponto de origem. O código foi inserido por meio de uma conta de desenvolvedor cujo acesso foi revogado há 3 meses. Brandon Matthews. Ele foi demitido por... Ela verificou os registros de RH. Conduta inadequada e violações da política de segurança, Vitor. Brandon, eu devia ter imaginado. Ele não reagiu bem à demissão. Bem, agora podemos bloquear completamente o acesso dele e eliminar todo o código malicioso, disse Kayla, com os dedos voando pelo teclado. Levará cerca de 1 hora para limpar tudo. Impressionante! Você acabou de salvar a empresa de um ataque que poderia ter sido devastador. Pela primeira vez desde que a conheceu, Vitor olhou para ela sem nenhum traço de sarcasmo ou suspeita. Era admiração genuína. É isso que fazemos por aqui, certo? Resolver problemas impossíveis. Kayla respondeu com um sorriso. No entanto, nem todos na empresa estavam felizes com o heroísmo de Kayla. Robert Shen, chefe de segurança da informação, observava a situação com crescente irritação. Sua equipe de segurança não havia conseguido detectar a ameaça, e agora a ex-entregadora estava sendo vista como a salvadora da empresa. Isso é constrangedor, murmurou para o assistente. Uma novata descobre uma falha de segurança que toda a nossa equipe não percebeu. Talvez ela só tenha tido sorte, sugeriu o assistente. Sorte não limpa código malicioso em 1 hora. Ela sabe o que está fazendo, e isso me preocupa. Na manhã seguinte, Vitor apareceu na mesa da Kayla com uma proposta inesperada. Vamos ter uma reunião de equipe hoje à noite. É uma tradição mensal. Acho que seria bom você se conectar com todo mundo. Kayla ergueu uma sobrancelha. Deixa eu adivinhar.
Uma noite cheia de olhares estranhos e conversas forçadas sobre como eu surgi do nada. Provavelmente. Victor Ryu. Mas também será uma chance de mostrar que você pertence a este lugar. E depois do que aconteceu ontem, eu diria que você mereceu isso. Kayla pensou a respeito. Ela sabia que evitar eventos sociais só aumentaria os rumores sobre ela. E, sinceramente, depois de salvar a empresa de um ataque cibernético, ela sentiu que tinha todo o direito de estar em qualquer lugar daquela empresa. Tudo bem, disse ela por fim, mas se alguém me perguntar se eu sei fazer café, não sou responsável por como vou reagir. E Victor, ela gritou enquanto ele se virava para sair. Sim, obrigada por confiar em mim ontem. Sei que nem todo chefe deixaria um novato mexer no sistema principal da empresa. Victor Sorio. Depois do que você fez com aquele código criptografado, eu seria tola se não confiasse no seu julgamento técnico. Enquanto Victor se afastava, Kayla voltou ao trabalho, mas sua mente já estava concentrada no evento da equipe. Ela sabia que aquela noite seria um teste. Não de suas habilidades técnicas, mas de sua capacidade de lidar com as águas sociais de uma empresa onde ainda era vista como uma estranha. Mas depois de anos entregando café para pessoas que mal anotavam, ela estava pronta para qualquer desafio social que o código Titã pudesse lhe lançar. Afinal, como ela costumava dizer a Miguel, a parte mais difícil de qualquer problema não era resolvê-lo. Era convencer os outros de que você conseguia. E naquela noite, ela planejava fazer exatamente isso. Kayla passou uma hora inteira em frente ao espelho tentando decidir o que vestir para o evento. Seu guarda-roupa não era exatamente feito para eventos corporativos. Depois de rejeitar 3 looks, ela escolheu um vestido azul marinho simples que havia comprado 2 anos antes para a formatura de Miguel no ensino médio. Pelo menos não pareço estar entregando pizza, murmurou ela, ajeitando a barra da calça. Chegou ao restaurante onde o evento aconteceria com 15 minutos de atraso, na esperança de se misturar à multidão. Não deu certo. Assim que entrou, as conversas diminuíram visivelmente. Era como se alguém tivesse abaixado o volume da música. Ótimo! Nada como fazer uma entrada discreta, pensou ela, forçando um sorriso. Victor a viu imediatamente e se aproximou. Kayla, que bom que você veio. Eu estava começando a achar que você mudou de ideia e perdeu a chance de ver todo mundo fingindo que não estava me encarando. Nunca, respondeu ela, aceitando a taça de vinho que ele lhe ofereceu. A noite começou exatamente como esperado. Alguns colegas a cumprimentaram com polidez formal, enquanto outros simplesmente a ignoraram. Kayla conduzia as conversas superficiais com humor, transformando momentos constrangedores em piadas. Quando alguém comentou sobre sua interessante transição de entregadora para assistente técnica, ela respondeu: é isso mesmo. Eu costumava entregar cafeína para manter vocês acordados. Agora, entrego soluções para ajudar vocês a manterem seus empregos, uma progressão natural. Sua resposta provocou algumas risadas sinceras e ajudou a quebrar o gelo. Derek se aproximou com a esposa, uma mulher gentil chamada Linda. Linda, esta é Kayla, nossa nova assistente técnica. Aquela de quem te falei, que salvou nossos servidores. A famosa Kayla, diz Linda, calorosamente. Derek não para de falar de você. Ele diz que você é a pessoa mais inteligente que ele já conheceu. Kayla quase cuspiu o vinho. Sério? Derek disse isso? O mesmo Derek que me deu um manual de instruções sobre como ligar o computador no meu primeiro dia. Ei, esse era o protocolo padrão. Derek protestou, corando. Claro que é. Kayla Ryu. E eu sou a rainha da Inglaterra. O grupo ao redor deles começou a se animar com a energia contagiante de Kayla. Ela tinha um jeito natural de fazer as pessoas se sentirem à vontade, mesmo estando claramente fora de sua zona de conforto. A atmosfera mudou quando um homem bem vestido com sotaque europeu se aproximou de Victor. Era Klaus Richter, um grande investidor alemão que estava considerando um investimento significativo na Titan Code. Victor, meu amigo, disse Klaus, apertando sua mão. Estive pensando na nossa conversa sobre a arquitetura de segurança dos seus sistemas. Tenho algumas preocupações técnicas que gostaria de discutir. Victor hesitou por um momento. Ele entendia os conceitos básicos, mas Klaus pedia detalhes que iam além de sua experiência em gestão. Bem, Klaus, nossa abordagem.
Vitor começou claramente desconfortável. Kayla, que ouvirá a pergunta, interveio discretamente. Com licença, disse ela gentilmente. Não pude deixar de ouvir sua pergunta sobre nossa arquitetura de segurança. Posso ajudar a esclarecer alguns pontos técnicos? Klaus olhou para ela com curiosidade. E você? Kayla Thompson, assistente técnica e aparentemente nossa especialista residente em encontrar coisas que ninguém mais consegue ver, disse ela com um sorriso. Interessant. Qual a sua opinião sobre a implementação de criptografia de ponta a ponta em sistemas distribuídos? Kayla não hesitou. A principal questão é equilibrar segurança e desempenho. Usamos uma abordagem híbrida, na qual dados confidenciais são criptografados localmente com AV256, mas as chaves são gerenciadas por meio de um sistema de troca baseado em curva elíptica que nos fornece criptografia robusta sem a carga computacional de cada transação. Klaus ergueu as sobrancelhas, impressionado. E quanto à rotação de chaves? Usamos rotação automática a cada 72 horas para chaves de seção e rotação manual mensal para chaves mestras. O sistema foi projetado para que a rotação seja invisível para o usuário final, mas totalmente rastreável para auditorias. Fascinant, murmurou Klaus. E como você lida com a recuperação de dados se as chaves forem perdidas? Usamos um sistema de backup fragmentado, onde nenhuma entidade tem acesso total às chaves de recuperação. Pense nisso como um cofre que precisa de 3 chaves diferentes para abrir. E essas chaves estão em poder de pessoas que nem se conhecem. Klaus riu, encantado com a analogia. Brilhante. É exatamente esse tipo de abordagem prática que procuro em uma empresa. Vitor, você tem uma mente brilhante na sua equipe. Vitor olhou para Kayla com genuíno orgulho. Sim, eu tenho. Kayla tem sido uma adição valiosa à nossa equipe. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Klaus fazendo perguntas cada vez mais técnicas e Kayla respondendo com confiança e clareza. Quando ele finalmente se afastou, Vitor se inclinou em sua direção. Onde você aprendeu tudo isso? Na Universidade do YouTube, lembra? Ela piscou. E algumas noites lendo documentação técnica enquanto Miguel dormia. A insônia pode ser muito instrutiva. A noite estava indo bem até que Sarah Mitchell, uma desenvolvedora sênior conhecida por seus comentários ríspidos, decidiu se juntar ao grupo onde Kayla estava conversando. É impressionante, disse Sarah com um sorriso que não alcançava seus olhos. Como nossa hacker que virou entregadora se adapta tão rápido à vida corporativa. O grupo ficou em silêncio. A tensão foi imediata. Kayla continuou sorrindo. É verdade, Sarah. Eu me adapto rápido. É uma habilidade que você aprende quando precisa sobreviver em lugares onde nem todos querem que você tenha sucesso. Claro, respondeu Sarah. Deve ser bom ter proteção especial da alta gerência. Antes que Kayla pudesse responder, Vitor apareceu ao lado deles. Sarah, ele disse com voz firme. Kayla está aqui porque é excepcionalmente competente. Ela salvou nossa empresa de um ataque cibernético que toda a nossa equipe de segurança não conseguiu detectar. Se isso se chama tratamento especial, então eu protejo qualquer funcionário que demonstre esse nível de habilidade e dedicação. Sarah corou, claramente não esperando ser confrontada em público. Claro que não quis insinuar. Claro que não, interrompeu Vitor. Tenha uma boa noite, Sarah. Sarah se afastou rapidamente e o grupo se dispersou, deixando Kayla e Vitor sozinhos. Obrigada, disse Kayla baixinho. Você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava. Sarah estava sendo injusta e você não merecia isso. A festa começou a esfriar e Vitor se ofereceu para acompanhar Kayla até o estacionamento. Eles caminharam em um silêncio confortável, o ar fresco da noite contrastando com a atmosfera acolhedora do restaurante. Você foi incrível esta noite, disse Vitor ao chegarem ao carro de Kayla. A maneira como lidou com Klaus, Sarah, com toda a situação. Você tem uma força que eu realmente admiro. Kayla se virou para ele. Obrigada, Vitor. Sério, eu sei que não deve ser fácil para você. Com todos questionando sua decisão de me contratar, não me importo com o que os outros pensam. Você provou seu valor inúmeras vezes. Havia algo no jeito como ele a olhava, uma intensidade que fez o coração de Kayla bater mais rápido. Vitor se aproximou lentamente. Antes que ela pudesse reagir, ele a beijou.
Por um instante, Kayla se permitiu sentir o calor do beijo, a conexão que havia crescido entre eles. Mas então a realidade bateu e ela gentilmente, mas com firmeza, o empurrou para longe. Victor, não. Me desculpe. Eu não devia ter feito isso. Não confunda respeito com interesse, disse ela, mantendo a voz calma. Eu valorizo nossa relação profissional, mas não posso confundir as coisas assim. Victor passou a mão pelos cabelos, visivelmente envergonhado. Você tem razão. Foi um erro. Desculpe, Kayla. Não vai acontecer de novo. Tudo bem. Vamos manter as coisas profissionais, certo? Tenha uma boa noite. Na manhã seguinte, Kayla chegou ao trabalho esperando que a noite anterior fosse apenas uma lembrança estranha que acabaria desaparecendo. Ela estava enganada. Os sussurros começaram no momento em que ela passou pela recepção. Olhares ocultos a seguiram pelos corredores. Era óbvio que alguém a tinha visto saindo da festa com Victor. Ouvi dizer que ela e Victor são, sabe? Sussurrou um funcionário para outro perto da máquina de café. Sempre achei que havia algo estranho na forma como ela foi contratada, respondeu o outro. Kayla suspirou. Ela esperava que isso acontecesse algum dia, mas não tão rápido. Derek caminhou até a estação dela com um olhar preocupado. Kayla, as pessoas estão falando, dizendo coisas sobre você e Victor. Que tipo de coisas? Você sabe que talvez sua posição aqui se baseie em outras coisas além de habilidades técnicas. Kayla sentiu uma mistura de raiva e frustração. E você, Derek? Eu? Acho que qualquer um que consiga salvar nossos servidores e explicar a criptografia para investidores alemães está aqui por mérito, mas nem todos veem dessa forma. No almoço, Kayla soube que os rumores haviam chegado ao conselho de administração. Robert Shen estava usando a situação para questionar publicamente sua proximidade com Victor, sugerindo que havia um conflito de interesses. Sentada sozinha no refeitório, Kayla refletiu sobre sua situação. Ela havia se esforçado para conquistar respeito, mas agora tudo estava sendo questionado por causa de um momento de fraqueza de Victor. Ela sabia que precisava provar mais do que nunca que estava ali porque merecia. Não seria fácil, especialmente com Robert Shen claramente planejando usar a situação contra ela. Mas Kayla Thompson nunca recuava diante de um desafio. E não era agora que ela começaria. Ela terminou o sanduíche com determinação renovada. Se as pessoas quisessem questionar seu lugar na Titan Code, ela daria motivos inegáveis para mantê-la por perto. A segunda-feira chegou com uma atmosfera estranha na Titan Code. Kayla percebeu imediatamente que algo havia mudado quando Derek evitou contato visual durante a reunião matinal da equipe técnica. Desculpe, Kayla, disse ele, sem jeito, quando ela perguntou sobre o novo projeto de segurança. Esta reunião é apenas para funcionários seniores. Desde quando não sou considerada parte da equipe? Perguntou ela, forçando um sorriso. Ontem eu estava salvando os garçons e hoje o que sou? O mascote da empresa. Derek coçou o pescoço, claramente desconfortável. Ordens superiors. Robertson disse. Por enquanto, você deve se concentrar nas tarefas básicas. Tarefas básicas? Kayla ergueu uma sobrancelha. Como organizar a biblioteca de códigos em ordem alfabética. Na verdade, sim. Kayla riu, mas não havia humor algum. Perfeito. Vou organizar o código como uma bibliotecária digital. Pelo menos isso eu consigo fazer sem nenhuma supervisão especial. Durante o resto da semana, as coisas só pioraram. Kayla foi sistematicamente excluída de reuniões importantes. Suas sugestões técnicas foram ignoradas e até mesmo seu acesso ao sistema começou a ser restringido. Na quinta-feira, quando ela tentou acessar os registros de segurança para sua verificação de rotina, a mensagem "Acesso negado" apareceu na tela. O que está acontecendo? Ela murmurou, tentando novamente. Frustrada, ela foi até Derek. Meu acesso está bloqueado. Não consigo nem fazer uma verificação básica de log. Que estranho. Derek franziu a testa. Deixe-me verificar com Robert. Uma hora depois, Derek voltou parecendo ainda mais desconfortável. Robert disse que houve uma revisão dos níveis de acesso. Aparentemente, alguns privilégios não eram apropriados para sua função atual. Não eram apropriados. Kayla cruzou os braços. Derek,
Eu literalmente salvei esta empresa de um ataque cibernético na semana passada. Agora não consigo nem verificar se os servidores estão funcionando. Eu sei. Mas essas são ordens diretas. Naquela noite, Kayla decidiu que era hora de investigar por conta própria. Se Robert Chen estivesse fazendo política com o acesso dela, ela descobriria exatamente o que estava acontecendo. Usando sua conta pessoal de desenvolvedora e algumas técnicas que aprenderá na época de estudante, ela conseguiu acessar os logs de administração do sistema. O que ela descobriu a deixou furiosa. Robert havia sistematicamente removido seus privilégios, alterado registros de suas contribuições, pior, criado entradas falsas sugerindo que ela havia tentado acessar sistemas sem autorização. Esse cara realmente acha que eu sou burra, murmurou ela, guardando as provas. Falar registros é uma coisa, mas deixar rastros digitais óbvios é trabalho de amador. Na manhã seguinte, Kayla foi direto para o escritório de Victor com uma pasta cheia de impressões. Precisamos conversar agora. Victor ergueu os olhos dos documentos que estava revisando. Parecia cansado e estressado. Kayla, talvez este não seja o melhor momento. O conselho está sendo manipulado, interrompeu ela, largando os papéis na mesa dele. E você também. Do que você está falando? Robert Chen não está apenas me impedindo de participar de reuniões. Ele está falsificando registros para fazer parecer que sou um risco à segurança. Victor pegou um dos relatórios e começou a ler. Estes registros mostram tentativas de acesso não autorizado à sua conta. Exatamente. Registros que foram criados posteriormente. Veja os registros de data e hora, Victor. Algumas dessas tentativas não autorizadas aconteceram enquanto eu estava em reuniões com você. A menos que eu tenha aprendido a estar em 2 lugares ao mesmo tempo, esses registros são falsos. Victor estudou os documentos com mais cuidado. Como você provou que eles são falsos? Cada entrada de registro tem um hash único com base em seu conteúdo e data e hora. Se você alterar o conteúdo posteriormente, o hash não corresponde. Isso é ciência da computação básica. E você pode provar isso. Kayla deu-lhe um sorriso irônico. Não só posso provar, como posso mostrar exatamente quando e onde essas mudanças foram feitas. Robert não é tão inteligente quanto pensa. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Isso é sério, Kayla. Se você estiver certa, eu também estou. E tem mais. Ele também tentou sabotar alguns dados do projeto em que trabalhei. Tentou fazer parecer que eu estava sendo descuidado. Por que ele faria isso? Porque eu o fiz parecer incompetente quando encontrei aquele código malicioso que a equipe dele não percebeu. E agora, com todos os boatos sobre nós, ele viu uma chance de se livrar de mim. Victor se levantou da cadeira. Vou convocar uma reunião de emergência com toda a equipe de liderança hoje. 2 horas depois, a sala de conferências principal estava lotada. Robert Chen entrou confiante, claramente sem esperar que seus truques fossem descobertos. Robert, Victor começou sem preâmbulos. Precisamos conversar sobre algumas irregularidades nos registros do sistema. Que tipo de irregularidades? Kayla se levantou e conectou seu laptop ao projetor. Do tipo que mostra entradas falsas para me incriminar. A apresentação de Kayla foi devastadora. Ela não mostrou apenas as entradas falsas. Ela rastreou a origem das alterações diretamente na conta de administrador de Robert. Havia evidências digitais inegáveis. Robert tentou se defender, mas suas explicações soaram fracas e contraditórias. Ao se deparar com provas técnicas específicas, ele finalmente se calou. Robert, disse Victor com firmeza. Você está dispensado de suas funções. Com efeito imediato. O Departamento de Recursos Humanos cuidará da sua demissão. Robert saiu da sala com o rosto vermelho de raiva. Mas antes de sair, ele se virou para Kayla com um olhar amargo. Você vai se arrepender disso. Provavelmente, Kayla respondeu calmamente. Mas pelo menos eu vou me arrepender com a minha dignidade intacta. Kayla pensou que o problema estava resolvido. Ela estava errada. Na manhã seguinte, ela acordou com dezenas de chamadas perdidas no celular. Jéssica, sua melhor amiga, foi a primeira pessoa que conseguiu falar. Kayla, você viu o noticiário? Que noticiário? Eu nem tomei café ainda.
Pesquise seu nome no Google agora mesmo. Com o coração acelerado, Kayla abriu o laptop e fez a busca. O que viu a fez afundar na cadeira. Fraude tecnológica. Funcionário da Titan Code tem passado controverso na universidade. Escândalo de plágio. A verdade sobre o gênio que enganou o Vale do Silício. A principal matéria do TechCrunch mostrou documentos do antigo processo disciplinar que ela enfrentará em Berkeley. Alguém havia vazado informações detalhadas, incluindo depoimentos de professores e colegas. O telefone tocou. Era o Victor. Kayla, você viu? Eu vi. Robert se move rápido quando está bravo. O conselho está em pânico. Eles querem uma reunião de emergência em 1 hora. E você vai me demitir? Houve uma pausa. Eles estão exigindo, mas eu recuso. Victor, talvez seja melhor assim. Não. Você me mostrou quem você realmente é. Não vou deixar que destruam sua carreira por algo que aconteceu anos atrás. A reunião do conselho foi brutal. Um por um, os membros exigiram a demissão imediata de Kayla. Victor resistiu a toda a pressão, defendendo-a e sua própria decisão de mantê-la na empresa. Senhores, disse ele com firmeza, Kayla Thompson salvou a empresa de um ataque cibernético devastador. Ela expôs sabotagem interna. Ela impressionou nossos investidores mais importantes. Não vou demiti-la por causa de rumores e especulações. Disse Victor James Morrison, presidente do conselho. Sua proximidade pessoal com este funcionário está comprometendo seu julgamento profissional. Minha proximidade? Minha proximidade se baseia no respeito mútuo e na competência profissional. Não é isso que os relatórios sugerem. A discussão se arrastou por horas. No final, o conselho votou por 5-2 pela suspensão temporária de Victor do conselho, enquanto investigavam a situação de Kayla e sua liderança. Naquela noite, quando Victor chegou ao apartamento de Kayla para lhe contar o resultado, encontrou-a sentada no sofá, olhando fixamente para a parede. Eles te suspenderam por minha causa, disse ela, sem olhar para ele. Não, eles me suspenderam porque eu escolhi fazer a coisa certa. Talvez eu devesse simplesmente ir embora. Isso facilitaria as coisas para todos. Você não pode desistir agora. Por que não? Minha reputação está arruinada. Sua carreira está em risco. Talvez Robert estivesse certo. Talvez eu realmente não pertença a este mundo. Foi então que Miguel entrou na sala. Ele estava ouvindo e caminhou até a irmã. Kayla, disse ele, pegando a mão dela. Você já me contou essa história 1000 vezes sobre o que realmente aconteceu na universidade, sobre como você foi transformada em bode expiatório. Miguel, se você correr agora, eles vencem. E você me ensinou que, quando se está certo, luta-se até o fim. Kayla olhou para o irmão, depois para Victor e depois novamente para Miguel. Respir fundo. Você tem razão. É hora de encarar o passado de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Kayla acordou com uma ligação de um advogado chamado David Martinez. Ele tinha visto a notícia e se ofereceu para representá-la gratuitamente. Senhorita Thompson, acredito que a senhora tem um caso sólido para limpar seu nome. A universidade agendou uma audiência pública para esta tarde. Esta é a sua chance de contar o seu lado da história hoje. Kayla sentou-se na cama, ainda processando a informação. Não é meio rápido? Eles querem resolver isso rápido antes que se torne um escândalo ainda maior. A audiência será transmitida ao vivo. O país inteiro estará assistindo. Perfeito, ela suspirou. Nada como expor sua roupa suja em rede nacional. Pelo menos não posso reclamar da audiência. Kayla passou as horas seguintes organizando documentos que havia guardado cuidadosamente durante anos. E-mails, conversas gravadas, anotações manuscritas e até cópias de códigos que ela havia escrito originalmente. O Miguel ajudou-a a pôr tudo em ordem. Vocês guardaram mesmo tudo isto durante 5 anos? Perguntou ele, espantado com a quantidade de provas. A minha mãe sempre dizia que a verdade tem um jeito de aparecer na hora certa. Eu só não sabia que a hora certa seria ao vivo na TV. Você está nervosa? Nervosa? Kayla riu. Estou apavorada, mas também aliviada. Finalmente posso contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. A audiência aconteceu no auditório principal de Berkeley, com câmeras da CNN, NBC e outras grandes emissoras.
Kayla entrou vestindo um blazer emprestado de Jessica e carregando uma pasta cheia de provas. O reitor da universidade, Dr. William Harrison, abriu a sessão com uma declaração formal sobre a importância da integridade acadêmica. Em seguida, passou a palavra para Kayla. Senhorita Thompson, gostaria de fazer uma declaração inicial? Kayla se aproximou do microfone, respirou fundo e começou. Há 5 anos, fui acusada de plágio no meu projeto final de engenharia da computação. Na época, eu era uma estudante de 20 anos que tinha acabado de perder a mãe e estava criando meu irmão mais novo sozinha. Quando as acusações surgiram, eu não tinha como me defender adequadamente. Hoje, tenho. Ela conectou o laptop ao sistema de apresentação. Vou mostrar exatamente o que aconteceu, usando evidências que guardei todos esses anos porque sabia que a verdade viria à tona um dia. A apresentação de Kayla foi detalhada e impactante. Ela mostrou e-mails do professor Dr. Richard Semberger solicitando que ela enviasse o código para revisão semanas antes do prazo final. Ela apresentou gravações de conversas nas quais ele sugeria melhorias que, na verdade, eram códigos escritos por outros alunos. Mais importante ainda, ela demonstrou tecnicamente como seu código original havia sido alterado e redistribuído. Como você pode ver neste registro de data e hora, ela disse, apontando para a tela, que meu código foi enviado ao Dr. Semberger em 15 de março. O projeto que ele alegou ser original foi enviado em 20 de março. A menos que alguém tenha inventado uma máquina do tempo, é fisicamente impossível para mim ter copiado algo que ainda não existia. A plateia murmurou, impressionada com a clareza das evidências. O Dr. Harrison pareceu visivelmente desconfortável. Senhorita Thompson, a senhora tem mais evidências para apresentar. Sim, eu tenho, disse Kayla com um sorriso triste. Tenho e-mails em que o Dr. Semberger admite usar trabalhos de alunos em suas publicações pessoais. Tenho gravações em que ele me pressionou a não contestar as acusações e tenho um código que prova que pelo menos outros 6 alunos foram vítimas do mesmo esquema. A sala ficou em silêncio. Kayla continuou, não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça. Por 5 anos, carreguei o peso de uma acusação falsa. Perdi oportunidades de carreira, bolsas de estudo e minha confiança. Tudo porque um professor antiético decidiu que um aluno órfão seria o bode expiatório perfeito. Quando ela terminou, o silêncio no auditório era ensurdecedor. Então, os repórteres explodiram em perguntas. De seu apartamento, Victor assistia à transmissão com os olhos marejados. A coragem e a dignidade de Kayla eram notáveis. Ela não estava apenas limpando seu nome. Ela estava fazendo isso com uma elegância que poucos conseguiriam manter sob pressão. 3 horas após a audiência, Berkeley publicou uma declaração oficial pedindo desculpas formais a Kayla e anunciando uma investigação completa sobre as práticas do Dr. Semberger. O caso ganhou as manchetes nacionais, com hashtags como #JusticeForKayla se tornando trending topics no Twitter. Jessica ligou para Kayla assim que ela saiu do auditório. Garota, você foi incrível. Todo mundo está falando de você, e pela primeira vez, é de um jeito bom. Ainda não consigo acreditar que acabou, disse Kayla, sentindo-se exausta, mas aliviada. E tem mais uma boa notícia. Victor acabou de ser reintegrado. O Conselho do Código Titã o reelegeu esta manhã. Kayla sorriu pela primeira vez em dias. Que ótimo! Ele não merecia ser punido pelos erros de outra pessoa. Na manhã seguinte, Victor retornou ao Código Titã com determinação renovada. O primeiro encontro dele foi com Kayla. Primeiro, quero me desculpar pelo que você passou, disse ele assim que ela entrou no escritório. Segundo, quero consertar algumas coisas. Você não precisa se desculpar, Victor. Você me defendeu quando ninguém mais o fez. Mesmo assim, disse ele, levantando-se. Kayla Thompson, gostaria de promovê-la oficialmente a coordenadora de inovação na Titan Code, com salário compatível, todos os benefícios e autoridade para liderar projetos estratégicos. Kayla piscou, surpresa. Que promoção e tanto! É o mínimo que posso fazer. Você revolucionou nossa segurança, revelou sabotagens internas e agora é conhecido nacionalmente por sua integridade. Qualquer empresa teria sorte em tê-lo. Kayla hesita. Posso impor algumas condições? Nenhum tratamento especial só porque somos amigos.
Quero ser julgado apenas pelo meu trabalho. Concordo. E não me esqueci daquele beijo no estacionamento. Vamos manter as coisas profissionais por enquanto. Victor Ryu. Mas tenho que admitir que você está ainda mais impressionante agora do que naquela noite. Listen, Jero. Aceito a promoção. Quando a notícia da promoção de Kayla se espalhou pela empresa, a reação foi completamente diferente da primeira vez. Os funcionários que antes a tratavam com desdém agora a cumprimentavam com genuíno respeito. Até Sarah Mitchell veio se desculpar por seu comportamento na festa. Kayla, quero me desculpar pelo que disse no evento. Você mostrou que merece estar aqui mais do que qualquer um de nós. Obrigada, Sarah. Todo mundo come arroz. O que importa é aprender com eles. Derek passou no novo escritório dela no final do dia. Coordenador de inovação, disse ele, sorrindo. Soa bem, não é? Definitivamente melhor do que a ex-entregadora desconfiada, com certeza. Kayla, quero que saiba que sempre acreditei em você, mesmo quando as coisas ficaram complicadas. Eu sei, Derek, e agradeço por isso. Na manhã seguinte, Victor bateu à porta do escritório de Kayla, segurando um envelope de aparência oficial. Tenho uma proposta para você, disse ele, entrando e fechando a porta. Se for outro cargo, talvez eu precise de pelo menos uma semana para me acostumar com este. Não é um cargo, é uma viagem. Fomos convidados para a Conferência Global sobre Inovação Tecnológica em Paris. É um dos eventos mais prestigiados do setor. Kayla ergueu as sobrancelhas. Paris como na França ou na Torre Eiffel, em Paris? Exatamente. E eu gostaria que você fosse comigo como nossa representante técnica oficial. Viu? Mas acabei de ser promovida. Não faria mais sentido levar alguém com mais experiência? Kayla. Victor sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Você é a pessoa mais qualificada que temos para representar nossa empresa. Sua história, suas habilidades, sua capacidade de falar com investidores. Você é a escolha perfeita. Quando seria? Na próxima semana, 3 dias em Paris, apresentando nossas inovações a potenciais investidores e parceiros internacionais. Kayla olhou pela janela, pensando em como sua vida tinha se tornado uma loucura. Um mês antes, ela estava entregando café. Agora, estava sendo convidada para representar uma das startups mais promissoras do Vale do Silício em Paris. Bem, ela disse finalmente, acho que está na hora de tirar a poeira do meu passaporte. Quando partimos? Amanhã de manhã, disse Victor com um sorriso. Ótimo. Estarei pronto. O voo para Paris foi a primeira vez que Kayla viajou na classe executiva. Enquanto Victor trabalhava em seu laptop, ela se entreteve testando todos os recursos do assento. Essa coisa tem mais botões do que um controle de videogame, murmurou ela, tentando entender a função de massagem nas costas. Se eu apertar o botão errado, vou me jogar pela janela? Victor riu baixinho, sem tirar os olhos do computador. Relaxa, Kayla. Você merece um pouco de luxo depois de tudo que passou. Fácil para você dizer. Você provavelmente já nasceu sabendo usar tudo isso. Eu já nasci sabendo como fazer $1 render por uma semana inteira. A Conferência Global sobre Inovação Tecnológica aconteceu em um elegante centro de convenções em Paris, com vista para o Rio Sena. Kayla ficou impressionada com a escala do evento, mas não se deixou intimidar. Em sua primeira apresentação, intitulada Segurança Cibernética Prática para Startups, ela conquistou o público com analogias simples e humor inteligente. Implementar a segurança digital é como trancar a porta da frente, disse ela em uma sala cheia de executivos internacionais. Todo mundo sabe que é importante, mas a maioria das pessoas se esquece de verificar se deixou a janela traseira aberta. E é nessa janela no mundo digital que os problemas geralmente começam. A apresentação foi um sucesso. Executivos de empresas europeias e asiáticas se aproximaram depois, interessados tanto nas ideias quanto na história pessoal dela. Hans Miller, CEO de uma empresa de software alemã, fez um elogio especial. Senhorita Thompson, sua abordagem prática é exatamente o que buscamos. Você transformou conceitos complexos em soluções úteis. Obrigado, Sr. Miller. Acredito que a melhor tecnologia é aquela que as pessoas conseguem usar sem precisar de um manual de 1000 páginas. Impressionante! Entraremos em contato com a Titan Code para discutir possíveis parcerias.
Vitor, observando de longe, sentiu um profundo orgulho. Kayla não estava apenas representando bem a empresa. Ela estava se destacando por mérito próprio. No jantar de gala da segunda noite, realizado em um elegante castelo nos arredores de Paris, Kayla se viu sentada ao lado de Vitor na mesa principal. Aparentemente, alguém decidiu que somos um time, disse ela, ajeitando o vestido preto simples que comprará às pressas para a ocasião. Isso te incomoda? Contanto que não nos tenham listado como Sr. e Sra. Langston. Estou bem. Victor Ryu e Ergu Sua Takadavinho. Um brinde ao nosso coordenador de inovação, que conseguiu impressionar metade da Europa em apenas 2 dias. E a pessoa que acreditou em mim quando eu mesma não acreditava, disse Kayla, erguendo o copo. Durante o jantar, Vitor não parava de elogiar seu desempenho. Kayla, você transformou completamente a cultura na Titan Code. Antes de você chegar, éramos tecnicamente fortes, mas não tínhamos alma. Você trouxe humanidade ao que fazemos. Ah, pare com isso, Vitor. Você vai me fazer sentir orgulho demais e começar a cobrar ainda mais. Você vai me fazer sentir orgulhosa demais e começar a cobrar ainda mais. Você vai me fazer sentir orgulhosa demais, brincou ela, embora houvesse gratidão genuína em seus olhos. Estou falando sério. Você não mudou apenas a empresa, mudou a maneira como vejo liderança. Aprendi mais com você em 2 meses do que em anos de faculdade de administração. Kayla Coro levemente. Bem, considerando que aprendi liderança criando uma adolescente teimosa, suponho que seja uma habilidade transferível. Depois do jantar, eles deixaram o castelo e caminharam pelas ruas históricas de Paris. A cidade parecia linda sob o brilho suave dos antigos postes de luz. E, pela primeira vez desde que se conheceram, não havia pressão, urgência ou crise para resolver. Paris é realmente linda à noite, disse Kayla, observando as luzes refletidas no Sena. É, mas eu ainda prefiro a vista do terraço do Titan Code ao pôr do sol. Sério? Por quê? Vitor parou de andar e olhou para ela. Porque foi aí que percebi que nunca confiei em ninguém tanto quanto confio em você. Kayla sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve o tom de voz leve. Ah, então é sobre associação de memórias. Eu entendo. Assim como fico nostálgica toda vez que vejo uma cafeteira. Vitor riu, mas havia sinceridade em seus olhos. Kayla, sabe, não é só isso. Eu sei, mas também sei que estamos em Paris. É noite e este é exatamente o tipo de momento em que as pessoas fazem coisas românticas e tolas que depois complicam tudo, e você não quer que as coisas se compliquem. Kayla, sorry, gentleman. Ainda não. Estou realmente gostando de como tudo está simples agora. Eles continuaram caminhando em silêncio, desfrutando da atmosfera única da cidade. Era o tipo de momento que a gente guarda quando tudo parece estar no lugar certo. De volta ao hotel, Kayla deu boa noite a Vitor no elevador e foi para o seu quarto. Ela estava tirando os sapatos quando seu celular vibrou com uma mensagem do Miguel. Kayla, você não vai acreditar. A incubadora internacional para jovens programadores me aceitou. Vou para o programa de 6 meses em Londres. Eles viram meu projeto online e ficaram impressionados. Kayla gritou de alegria, sozinha na sala. Meu Deus, Miguel, disse ela, chamando-o imediatamente. Kayla, ainda não consigo acreditar. Eles estão pagando por tudo. Moradia, alimentação, e eu vou trabalhar com os melhores jovens programadores do mundo. Estou tão orgulhosa de você. Eu sabia que esse momento chegaria. Nada disso teria acontecido se você não tivesse me ensinado a programar quando eu era criança e se não tivesse lutado tanto para me dar uma vida melhor. Kayla sentiu lágrimas nos olhos. Você fez isso sozinho, Miguel. Eu apenas te dei as ferramentas. O talento é todo seu. Eles conversaram por 1 hora, planejando todos os detalhes da mudança de Miguel para Londres. Quando a ligação terminou, Kayla se jogou na cama, sorrindo para o teto. Em apenas 1 ano, sua vida havia mudado completamente. E agora Miguel também teria sua chance. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã no restaurante do hotel, Vitor apareceu, animado. Bom dia, coordenadora global da Investor Wings, disse ele, sentando-se à mesa dela. Bom dia, chefe. Você parece animada. Ganhou na loteria francesa? Melhor ainda. Tenho uma proposta para você.
Se for outra vaga, vou começar a cobrar uma taxa de consultoria para mudanças de cargo. Victor Ryu. Não é uma vaga, é um projeto. Lembra quando você mencionou que queria ver mais diversidade na área de tecnologia? Eu lembro. Por quê? Quero que você lidere um novo projeto social do Titan Code, inclusão digital para comunidades carentes. Você teria total autoridade para montar a equipe, definir as metas e elaborar os programas de treinamento. Kayla parou de mastigar seu croissant. Sério? Completamente sério. Depois de ver como você se conecta com as pessoas, como explica ideias complexas de forma simples e considerando sua própria história, você é a pessoa perfeita para liderar isso. Kayla se levantou da cadeira, sem pensar, abraçou Victor com força. Desculpe, disse ela, recuando rapidamente. É que este é exatamente o tipo de projeto que eu sempre sonhei em fazer. Então, você aceita? Eu aceito, mas quero autonomia total, sem interferência da alta gerência no dia a dia. Concordo. E um orçamento adequado. Não se pode mudar o mundo com desconto. Você terá o orçamento que precisa. E eu escolho minha equipe. Sem recomendações políticas. Kayla, você está negociando como se eu estivesse tentando te enganar. Victor Ryu. O projeto é seu. Você está no comando. Kayla sorriu, com os olhos brilhando de entusiasmo. Então, vamos trabalhar. Tenho algumas ideias que tornarão a Titan Code conhecida por muito mais do que apenas programação. Enquanto planejavam os detalhes do projeto durante o café da manhã, Kayla sentiu que finalmente havia encontrado não apenas um emprego, mas um propósito e talvez, só talvez, algo mais. O primeiro dia de volta a Nova York foi um turbilhão. Kayla mal tinha desfeito as malas quando Victor apareceu em seu escritório com uma pilha de papéis e um sorriso animado. Bom dia, coordenadora transformadora, disse ele, colocando os documentos na mesa dela. Trouxe alguns recursos para o seu projeto dos sonhos. Kayla olhou para os documentos e arregalou os olhos. Victor, isso é um orçamento ou o PIB de um país pequeno? É o que você precisa para fazer uma diferença real. Sem cortes, sem limitações administrativas. Tem certeza de que o conselho aprovou isso? Porque se descobrirem que usei verbas da empresa para ensinar programação a pessoas que eles consideram inaptas, vão querer a minha cabeça numa bandeja. Deixe que eu cuido do conselho. Seu trabalho é encontrar talentos onde ninguém mais está procurando. Kayla passou os 3 dias seguintes delineando a estrutura do projeto digital Invisíveis. O nome surgiu naturalmente. Afinal, ela sabia como era ser invisível em um mundo que julgava com base nas aparências. Sua primeira contratação foi Jennifer Martinez, uma ex-professora de matemática que havia perdido o emprego devido a cortes no orçamento de escolas públicas. Jennifer, você já deu aula de programação? Perguntou Kayla durante a entrevista. Nunca, mas passei 10 anos explicando álgebra para adolescentes que acavam matemática em Udall. Se eu consigo fazer um jovem de 15 anos entender equações, posso aprender a ensinar programação. Você está contratada. Quando pode começar? Você nem perguntou sobre minhas qualificações técnicas. Qualificações técnicas eu posso ensinar. Paciência e capacidade de se conectar com as pessoas. Isso não se ensina, e você claramente tem as duas coisas. A segunda contratação foi ainda mais inesperada. Maria Rodrigues trabalhava como faxineira noturna em várias empresas de tecnologia, mas sempre observava o código nas telas dos computadores que limpava. Maria, você entende o que vê nessas telas? Perguntou Kayla durante um bate-papo informal. Um pouco. Meu filho me ensinou o básico quando estava estudando na escola. Fiquei curiosa e comecei a fazer minha própria pesquisa online. E o que você acha mais interessante? Como pequenos erros podem destruir coisas enormes. É como limpar uma casa. Se você pular um canto, eventualmente o lugar inteiro fica bagunçado. Kayla sorriu. Essa analogia valia mais do que muitos diplomas. O lançamento oficial do projeto aconteceu em um centro comunitário no Brooklyn. A empresa estava cética em relação à iniciativa no início, mas Victor apoiou totalmente a ideia, comparecendo pessoalmente ao evento. Kayla subiu no pequeno palco improvisado, olhou para as 40 mulheres presentes e começou. Meu nome é Kayla, e há 3 meses eu entregava café para pessoas que me tratavam como se eu fosse um móvel.
Hoje, estou aqui para dizer que talento não tem CEP, não precisa de sobrenome chique, definitivamente, não precisa de um diploma caro para existir. O público, inicialmente tímido, começou a se aquecer. Você sabe a diferença entre alguém que sabe programar e alguém que não sabe? Ela perguntou. Os primeiros tiveram a oportunidade de aprender. É isso. E hoje, estamos aqui para criar essas oportunidades. O discurso de Kayla foi comovente e prático. Ela explicou como o programa funcionaria, que tipos de empregos estariam disponíveis após o treinamento, o mais importante, que eles não precisavam se sentir intimidados pela tecnologia. Programar é como cozinhar. Ela disse que você pega ingredientes simples, segue uma receita e, no final, obtém algo útil. A única diferença é que, se você errar na programação, o computador não explode. Ele só reclama um pouco. A multidão riu e o gelo foi completamente quebrado. Após o evento, Vitor se aproximou de Kayla. Você foi incrível. Você fez 40 mulheres acreditarem que podem mudar de vida em 2 horas. É porque elas podem. Elas só precisavam de alguém que dissesse isso em voz alta. Nos meses seguintes, o projeto cresceu além de todas as expectativas. O primeiro grupo de 10 mulheres concluiu o treinamento básico em programação e 5 delas conseguiram empregos na Titan Code ou em empresas parceiras. A resposta foi tão positiva que até os críticos internos mais severos começaram a mudar de ideia. Sarah Mitchell, que antes era hostil a Kayla, se ofereceu para ser mentora voluntária. Durante esse período, Kayla e Vitor começaram a trabalhar ainda mais próximos. As reuniões de planejamento se estendiam até altas horas da noite. As discussões sobre projetos se transformaram em conversas sobre a vida e os sonhos, e as barreiras profissionais entre eles começaram a desaparecer naturalmente. Um dia, visitando uma das comunidades apoiadas pelo projeto, Kayla conheceu Amanda, uma jovem de 19 anos que cuidava dos 2 irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava em 3 empregos. Kayla, posso te fazer uma pergunta? Perguntou Amanda depois da aula. Claro! Como você sabia que era boa o suficiente? Tenho medo de tentar e descobrir que não tenho talento para isso. Kayla sentiu um aperto no peito. Era como se olhar para si mesma alguns anos antes. Amanda, quer saber um segredo? Eu nunca soube se era boa o suficiente. Ainda não sei. A diferença é que parei de deixar o medo tomar decisões por mim. Mas e se eu falhar? E se você não falhar? Kayla sorriu. Olha, você já está criando 2 irmãos, ajudando sua mãe e ainda encontrando tempo para vir aqui aprender programação. Se isso não é prova de que você consegue fazer qualquer coisa, então não sei o que é. Amanda sorriu, e Kayla viu lágrimas de esperança em seus olhos. Naquela noite, de volta ao escritório, Kayla e Vitor estavam revisando relatórios de progresso quando ela mencionou a reunião com Amanda. É estranho, disse ela. Eu vejo essas meninas e me lembro exatamente de como era ser invisível, ter talento, mas ninguém disposto a te dar uma chance. E agora você está criando essas oportunidades para outras pessoas só porque acreditou em mim primeiro. Vitor parou de digitar e olhou para ela. Kayla, eu não fiz nada de especial. Só vi o que já estava lá. Você fez mais do que ver. Arriscou sua reputação, enfrentou o conselho, me defendeu quando todos duvidaram. Você mudou a minha vida e a minha. Antes de você chegar, eu era apenas um executivo focado em lucro e eficiência. Você me mostrou que uma empresa pode ser mais do que isso. Ela pode ter um propósito. Eles se entreolharam em silêncio por um momento. O clima entre eles era de algo que vinha crescendo há meses, algo muito além de uma parceria profissional. Vitor, começou Kayla. Eu sei, disse ele gentilmente. Eu também sinto. Tudo está indo tão bem agora. O projeto está funcionando. A empresa está prosperando. Miguel está feliz em Londres. E você tem medo de estragar tudo. Eu tenho. Por que isso? Ela gesticulou entre eles. Isso é importante demais para arriscar. Vitor se levantou e foi até a janela. Kayla, posso te perguntar uma coisa? Depois de todos esses meses trabalhando juntos, você já me viu tomar uma decisão ruim? Além de me contratar sem conferir meu currículo? Ela brincou. Não. Então confie em mim mais uma vez. O que está acontecendo entre nós não vai estragar nada. Só vai melhorar tudo. Kayla olhou para ele, o homem que acreditou nela quando ninguém mais acreditou,
que criou oportunidades para seus sonhos e que agora estava oferecendo algo que ela nem sabia que queria até começar a sentir. Victor Langston, disse ela finalmente. Você tem uma capacidade incrível de complicar a minha vida de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. É um talento especial meu e, aparentemente, gosto mais dele do que deveria. Eles sorriram um para o outro. Naquele momento, ambos souberam que haviam cruzado um limite do qual não poderiam mais voltar. O que começara como uma parceria profissional se transformou em algo muito mais profundo. E, pela primeira vez, nenhum dos dois tinha medo do que isso significava. 6 meses após o lançamento do projeto digital Invisibles, a Titan Code estava no seu auge. O programa social havia se tornado um exemplo nacional. Os contratos internacionais cresciam constantemente e a empresa havia sido nomeada uma das startups mais promissoras do país. Foi numa manhã de terça-feira que tudo começou a desmoronar. Kayla estava revisando relatórios de projeto quando Derek entrou em seu escritório com uma expressão preocupada. Kayla, temos um problema sério. O sistema principal está apresentando instabilidade intermitente. Que tipo de instabilidade? Lentidão extrema, timeouts aleatórios e alguns módulos simplesmente param de responder. A equipe técnica estava tentando encontrar a causa há 3 horas. Kayla fechou o laptop imediatamente. Vamos dar uma olhada. Na sala de servidores, o caos havia se instalado. 5 técnicos trabalhavam freneticamente, tentando diagnosticar problemas que surgiam e desapareciam sem um padrão claro. Alguém mudou alguma coisa no sistema nas últimas 48 horas? Perguntou Kayla. Nada grave, respondeu Tom, o técnico-chefe. Apenas atualizações de rotina e patches de segurança. Kayla estudou os logs por alguns minutos. Algo não batia. De onde vieram esses patches de segurança? TechSecure Solutions. Eles são nossos fornecedores terceirizados de atualizações de segurança. Kayla sentiu um arrepio na espinha. Ela conhecia aquele nome. Tom, você tem um histórico completo dessas atualizações? Claro, está tudo documentado. Enquanto revisava os documentos, Kayla sentiu o estômago revirar. As atualizações foram implementadas por um consultor chamado Rua Matthews, o mesmo sobrenome de Robert Shen, o ex-funcionário que ela havia exposto. Preciso falar com Victor agora. 15 minutos depois, Victor e Kayla estavam trancados em seu escritório, analisando evidências que confirmavam seus piores temores. Kayla, você tem certeza? Perguntou Victor, relendo os documentos pela 3ª vez. Com certeza. Robert se infiltrou na TechSecure usando uma identidade falsa e plantou código malicioso disfarçado de patches de segurança. É inteligente. Admito isso. Mas por que agora? Ele foi demitido há meses. Porque hoje é segunda-feira e, até sexta-feira, temos que entregar o sistema final para o contrato do Departamento de Defesa. Se não entregarmos, perderemos 15 milhões de dólares e nossa credibilidade no mercado internacional. Victor passou a mão pelos cabelos. Quanto tempo temos? 3 dias e meio para limpar todo o sistema, reescrever os protocolos comprometidos e garantir que não haja nenhuma bomba-relógio no código. Isso é possível? Kayla deu um sorriso determinado. Victor, você já me viu fracassar em um desafio técnico? Nunca. Então cancele todos os seus planos. Vamos morar aqui pelos próximos dias. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da história do Código Titã. Kayla e Victor montaram um centro de comando improvisado na sala de conferências, trabalhando em turnos de 18 horas com toda a equipe técnica. Encontrei outro, gritou Kayla na segunda noite, apontando para a tela. Robert escondeu um script malicioso dentro do módulo de backup. O cara é persistente, tenho que admitir. Quantos até agora? Perguntou Victor, entregando-lhe a 15ª xícara de café daquela noite. 17 pontos de sabotagem identificados e neutralizados. Mas tenho a sensação de que ainda há mais. Tom, que trabalhava há 36 horas seguidas, olhou para cima. Kayla, como você identifica essas coisas tão rápido? Parecem código legítimo para nós. É como identificar erros de digitação em um texto quando você realmente conhece o idioma. Qualquer coisa fora do lugar chama a atenção. Na quinta-feira à noite, faltando apenas 12 horas para o prazo final, eles já haviam limpado 90% do sistema. Mas algo ainda não estava certo.
O sistema estava funcionando, mas não com a eficiência necessária. Tem algo que não estamos entendendo, murmurou Kayla, olhando para o código pela milésima vez. Algo sutil que está desacelerando as coisas, mas não quebrando o sistema completamente. Victor, que estava praticamente dormindo em pé, aproximou-se. E se for algo no núcleo? Algo que afeta tudo, mas de uma forma quase invisível. Kayla pulled a digiter. Victor estava certo. Oh, Colonel. Robert modificou o kernel operacional do sistema. Ela mergulhou nas partes mais profundas do sistema, procurando por mudanças microscópicas que pudessem estar causando as lentidões generalizadas. Às 5 da manhã de sexta-feira, apenas uma hora antes do prazo final, Kayla encontrou a última peça do quebra-cabeça, uma função aparentemente inofensiva que estava causando atrasos de milissegundos em todas as operações. Individualmente insignificante, mas coletivamente prejudicial. Consegui! Gritou ela, acordando metade do escritório. 45 minutos depois, o sistema estava completamente limpo e funcionando a todo vapor. Eles conseguiram. A diretoria chegou às 9 horas para supervisionar a entrega final do projeto. Quando o sistema passou em todos os testes de estresse e foi oficialmente aprovado pelo Departamento de Defesa, a sala explodiu em aplausos. Parabéns a todos, disse James Morrison, presidente do conselho. Vocês não salvaram apenas um contrato, vocês salvaram o futuro desta empresa. Enquanto todos comemoravam, Victor silenciosamente se esgueirou até o terraço da empresa. Kayla o seguiu alguns minutos depois. Não vai comemorar com a equipe? Perguntou ela, encontrando-o encostado no parapeito, observando o pôr do sol sobre São Francisco. Eu já tinha comemorado quando vi você encontrar aquele último inseto e soube que tínhamos conseguido. Foi um esforço de equipe, Victor. Todos trabalharam duro. Victor se virou para encará-la. Kayla, você é o coração de tudo isso. Sem você, não teríamos sobrevivido ao Robert da primeira vez, muito menos agora. E você finalmente aprendeu a sentir, disse ela suavemente. O Victor que conheci meses atrás jamais teria passado 3 dias sem dormir ao lado da equipe técnica. Você me ensinou que ser um líder não se resume a dar ordens de uma torre de marfim. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados e rosados. Havia algo no ar, uma proximidade que vinha se formando há meses. E agora, depois de enfrentarmos outra crise juntos, parecia inevitável. Kayla, disse Victor baixinho, aproximando-se dela. Victor, ela se sur de volta. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, ela não se afastou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se nenhum dos dois conseguisse acreditar que finalmente estava acontecendo. Depois, a situação se aprofundou, repleta de meses de tensão não resolvida, respeito mútuo e uma ternura que havia crescido através de desafios compartilhados. Quando se separaram, Kayla encostou a testa na dele. Bem, disse ela com um sorriso brincalhão. Demorou bastante. Eu queria ter certeza de que você estava pronto. Pronto, Victor. Estou pronto desde Paris. Só estava esperando você criar coragem para tentar de novo. Victor riu. Então, tecnicamente, perdi 6 meses porque estava com muito medo. Tecnicamente, sim. Mas considerando que você acabou de salvar a empresa comigo, vou deixar o atraso passar. Eles ficaram ali no terraço, abraçados, observando a cidade acordar para mais um dia. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia crises para resolver, nenhum código para depurar, nenhum julgamento para impor. Só os dois e a promessa de que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, eles os enfrentariam juntos. Então Kayla disse, quebrando o silêncio confortável, o que fazemos agora? Agora? Victor sorriu. Agora vamos para casa e dormimos por 12 horas seguidas. Quando acordarmos, começaremos a planejar o resto de nossas vidas. Gostei do som disso, disse ela, e o beijou novamente, sabendo que finalmente havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas a pessoa com quem queria compartilhá-lo. Na segunda-feira seguinte, após o beijo no terraço, Kayla entrou no escritório com uma mistura de nervosismo e determinação. Ela sabia que as coisas tinham mudado entre ela e Victor, mas também sabia que precisavam estabelecer limites claros. Victor a esperava com 2 xícaras de café e um sorriso hesitante. Bom dia,
disse ele, entregando-lhe uma xícara. Dormiu bem? Como um bebê. Aparentemente, salvar a empresa funciona melhor do que chá de camomila, respondeu ela, aceitando a bebida. Victor, precisamos conversar sobre a noite passada, sobre o que acontece daqui para frente. Sentaram-se no sofá do escritório dele, mantendo uma distância respeitosa. Kayla, eu gostaria de te pedir oficialmente em namoro, disse Victor, indo direto ao ponto. Ela sorriu. Eu aceito, mas com condições. Estou ouvindo. Quero continuar sendo tratada como profissional aqui. Nosso relacionamento não pode afetar o ambiente de trabalho. Sem favores, sem contratempos. Concordo plenamente. E se alguém questionar minhas habilidades ou minha posição por nossa causa, deixe que eu cuido disso. Não quero ser vista como a namorada do chefe que precisa de proteção. Victor Rio. Kayla, depois de ver você enfrentar Robert Shen, a mídia nacional e agora um ataque cibernético complexo, a última coisa que eu faria seria subestimar sua capacidade de se manter firme. Ótimo! Então está resolvido. Profissionalmente, somos colegas. Pessoalmente, somos o que quer que seja isso. Um relacionamento entre duas pessoas independentes e inteligentes que ocasionalmente salvam empresas juntas. Perfeito. Adoro essa descrição. 2 semanas depois, Victor convocou uma reunião especial com investidores internacionais para apresentar os resultados do primeiro ano do projeto digital Invisíveis. Kayla havia preparado uma apresentação detalhada, mas ainda estava nervosa. 15 executivos de 8 países diferentes, sussurrou ela para Derek antes da reunião. E se eles acharem que inclusão digital é só uma jogada de marketing? De jeito nenhum. Os números falam por si. 42 mulheres treinadas, 31 já empregadas, um aumento de 15% na diversidade da força de trabalho local. Derek, você decorou minha apresentação? Posso ter dado uma olhada nos seus slides. Você vai se sair muito bem. E ela fez isso. Durante 45 minutos, Kayla apresentou não apenas os dados do projeto, mas também histórias pessoais, exemplos práticos e uma visão de como a inclusão digital poderia transformar a indústria de tecnologia. Klaus Richter, o investidor alemão que ela conheceu na festa, foi o primeiro a se manifestar. Senhorita Thompson, este projeto não é apenas socialmente inovador, mas também está gerando resultados financeiros impressionantes. A senhora transformou a responsabilidade social em um diferencial competitivo. Obrigada, Sr. Richter. Acredito que fazer o bem e ganhar dinheiro não precisam ser mutuamente exclusivos. Yuki Tanaka, uma investidora japonesa, levantou a mão. Como vocês planejam escalar esse modelo para outras regiões? Estamos desenvolvendo uma estrutura replicável que pode ser adaptada a diferentes culturas e necessidades locais. O método é universal. Encontre talentos invisíveis e dê a eles oportunidades visíveis. A reunião terminou com 3 propostas concretas de parcerias internacionais e um convite para Kayla apresentar o projeto na Conferência Mundial sobre Tecnologia Social, em Genebra. Victor esperava no corredor, radiant. Como foi? Acho que acabamos de levar o projeto digital Invisíveis para o exterior, ela disse, ainda processando o que tinha acontecido. 3 dias depois, a Titan Code foi oficialmente premiada como a empresa mais inovadora do setor pela Associação de Tecnologia dos Estados Unidos. A cerimônia foi realizada no Grand Ballroom do Plaza Hotel, em Nova York, com a presença de investidores e autoridades governamentais. Quando o Titan Code foi anunciado como vencedor, Victor subiu ao palco para receber o prêmio. Mas, em vez de fazer o habitual discurso de agradecimento, ele fez algo inesperado. Este prêmio não é meu, disse ao microfone. Gostaria de convidar ao palco a pessoa que realmente transformou nossa empresa. Kayla Thompson, coordenadora de inovação da Titan Code. A plateia aplaudiu quando Kayla, surpresa e emocionada, subiu ao palco. Victor lhe entregou o microfone e se afastou, deixando-a ser o centro do momento. Kayla olhou para a plateia de executivos e respirou fundo. Eu fiquei invisível por muito tempo, ela começou, com a voz firme. Invisível como uma estudante que abandonou a faculdade. Invisível como uma entregadora que você via, mas nunca olhava de verdade. Invisível como uma mulher em um setor dominado por homens. A sala estava completamente silenciosa.
Hoje estou aqui porque alguém escolheu acreditar no que não viu primeiro. Meu sobrenome, minha educação, minha aparência. Ele acreditou na minha mente e descobriu que talento não tem CEP, nem origem, nem aparência padrão. Ela levantou o prêmio. Este prêmio não é apenas do Titan Code. Ele pertence a todas as pessoas invisíveis que ainda aguardam uma oportunidade. As 42 mulheres que deixaram o projeto digital Invisíveis com uma nova carreira. A todos que acreditam que a verdadeira inovação acontece quando paramos de procurar nos mesmos lugares de sempre e começamos a enxergar onde nunca tínhamos olhado antes. A plateia se levantou em uma ovação de pé que durou 3 minutos. Quando Kayla desceu do palco, com lágrimas nos olhos, mas sorrindo, foi recebida com um abraço caloroso. Miguel. Surpresa, disse ele, abraçando-a com força. Você achou que eu perderia o discurso mais importante da vida da minha irmã? Miguel, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar em Londres? A incubadora me deu uma semana de folga para visitar a família e mostrar isso a você. Ele tirou um tablet da mochila. Meu software educacional foi aprovado para um teste piloto em 50 escolas americanas. Kayla Arregalo OS Alhas. Sério? Sério? E adivinha? Eles querem que eu trabalhe com o projeto digital Invisíveis para implementar o software nas comunidades que vocês atendem. Miguel, isso é incrível. Aprendi com os melhores, disse ele, abraçando-a novamente. Você me ensinou que sonhar não basta. É preciso lutar pelo sonho. Do outro lado do salão, Victor assistia à cena com um sorriso no rosto. Quando Kayla olhou para ele, seus olhares se encontraram e se fixaram por um longo momento. Não precisaram dizer nada. O orgulho, o amor, a admiração mútua, tudo estava lá, claro como o dia. Mais tarde, durante o coquetel, Miguel puxou Kayla de lado. Então, você e o chefe finalmente admitiram que estão apaixonados? Como você sabe? Qual é, mana? Vocês dois se olham como se fossem as duas últimas pessoas na Terra. É meio óbvio. Kayla riu. É complicado, Miguel. Trabalhar juntos e namorar ao mesmo tempo. Kayla, você passou a vida inteira complicando coisas simples. Vocês se respeitam, se admiram, trabalham bem juntos e claramente se amam. Pare de procurar problemas que não existem. Quando você se tornou tão sábia? Quando minha irmã parou de entregar café e começou a fazer discursos que fazem multimilionários chorarem, elas riram juntas e Kayla sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Sua família estava indo bem. Seu trabalho tinha significado. Pela primeira vez na vida, ela encontrou alguém que a via exatamente como ela era e a amava por isso. Quando Victor se aproximou no final da noite, Miguel se afastou discretamente com uma piscadela. Pronto para ir? Perguntou Victor. Pronto, respondeu ela, entrelaçando os dedos nos dele. Enquanto saíam do hotel e caminhavam juntos pelas ruas de Manhattan, Kayla sabia que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, ela havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas também as pessoas certas com quem compartilhá-lo. Um ano havia se passado desde a transformação completa do Titan Code, e Victor havia planejado algo especial para marcar a data. Na sexta-feira anterior ao aniversário, ele entrou no escritório de Kayla com um convite misterioso. Evento especial no terraço da empresa amanhã às 19 horas, disse ele, entregando-lhe um envelope elegante. Que tipo de evento? Perguntou Kayla, abrindo o convite. E por que é tão formal? Normalmente, você simplesmente aparece e diz: vamos fazer alguma coisa. É uma homenagem ao projeto digital Invisíveis. Um ano de sucesso merece uma comemoração à altura. Victor Langston está planejando uma festa. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está bem? Bateu a cabeça? Muito engraçado. Apenas esteja lá. Tudo bem. E vesta algo bonito. Agora estou preocupada. Você me pedindo para me arrumar deve significar que há jornalistas envolvidos ou que você está planejando algo suspeito. Victor lançou-lhe um sorriso misterioso. Confie em mim. Na noite de sábado, Kayla subiu ao terraço usando um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Ela esperava encontrar funcionários, talvez alguns investidores, talvez até membros da imprensa. Em vez disso, encontrou o terraço decorado com luzes suaves,
projeções nas paredes exibindo fotos de momentos significativos da jornada deles juntos e apenas uma pessoa esperando por ela. Miguel segurava um tablet com um sorriso conspiratório. Miguel, o que você está fazendo aqui? E onde estão todos? Oi, mana, disse ele, claramente tentando conter a empolgação. Estou aqui para te dar um presente de aniversário da empresa. Que present? Miguel levantou o tablet, mostrando uma tela com um código piscando. Lembra do primeiro código que você decifrou aqui? Bem, tem outro que precisa da sua atenção. Kayla Alhu Ao Redder, confusa. Miguel, onde está o Vitor? Onde estão os outros funcionários? Onde é a festa? A festa começa em alguns minutos, mas primeiro, você consegue resolver este código para mim? Kayla suspirou e pegou o tablet. Tudo bem, mas se isso for algum tipo de pegadinha de aniversário, vou te jogar do telhado. Ela olhou para a tela e reconheceu o padrão imediatamente. Era semelhante ao primeiro código que ela havia resolvido no Titan Code, mas com uma estrutura diferente. Seus dedos se moveram rapidamente sobre o teclado virtual. Foi então que Vitor apareceu atrás dela. Quer decifrar este também? Perguntou ele, com a voz um pouco nervosa. Vitor, onde você estava? E que história é essa de me fazer trabalhar durante uma festa? Só decifre o código, Kayla, por favor. Ela voltou a atenção para a tela, digitando a sequência de comandos necessária. Quando apertou o Enter, a resposta apareceu em letras garrafais. Quer se casar comigo? Kayla congelou por um segundo e então começou a rir. Sério, Vitor, disse ela, virando-se para encará-lo. Não teria sido mais fácil simplesmente perguntar? Foi então que ela viu Vitor ajoelhado, segurando uma caixinha de veludo. Apesar do nervosismo evidente, ele manteve um sorriso determinado. Kayla Thompson, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Você mudou a minha vida de todas as maneiras possíveis. Você me ensinou que liderança tem a ver com pessoas, não apenas com números. Você me mostrou que coragem não é ser destemido. É fazer a coisa certa, mesmo quando se está com medo. Kayla sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Vitor, quero continuar escrevendo este código com você todos os dias. Quero enfrentar bugs, resolver problemas impossíveis e construir algo lindo juntos para sempre. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Então, o que você me diz? Aceita ser meu parceiro de código para a vida toda? Kayla olhou para Vitor, depois para Miguel, que filmava tudo com o maior sorriso do mundo, e depois de volta para Vitor. Você sabe que isso vai dar muito trabalho, né? Disse ela, entre lágrimas e risos. Ainda vou corrigir seu código, questionar suas decisões de gestão e provavelmente te ensinar coisas que você deveria saber anos atrás. Não esperaria nada menos, e quero manter meu sobrenome. Thompson parece forte para um futuro CEO de tecnologia. Victor Rio. Kayla Thompson Langston parece ainda melhor. Tudo bem, ela disse, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Aceito, mas só porque você teve a criatividade de propor usar código. Vitor colocou o anel no dedo dela e a beijou enquanto Miguel batia palmas e gritava. Finalmente, pensei que vocês dois nunca teriam coragem. Foi quando as luzes do terraço se acenderam completamente, revelando funcionários da Titan Code, alunos do projeto digital Invisíveis, Jéssica, Derek, Tom e até mesmo alguns investidores escondidos atrás de colunas e decorações. Todos explodiram em aplausos e vivas. Vocês sabiam? Perguntou Kayla, atordoada. Todos sabiam, gritou Derek. Vitor planejou isso por semanas e nos fez mentir para vocês por dias, acrescentou Jennifer Martinez. Foi uma tortura não contar a vocês. A festa improvisada que se seguiu foi a melhor que Kayla já havia vivenciado. Não houve protocolos formais, nem discursos ensaiados, nem rigidez corporativa, apenas pessoas que genuinamente se importavam umas com as outras, celebrando um momento real de alegria. Amanda, a jovem do projeto que havia concluído seu treinamento em programação, aproximou-se e deu um grande abraço em Kayla. Senhorita Kayla, obrigada por nos mostrar que sonhos não têm prazo de validade. Obrigada por me lembrar porque este trabalho é importante, respondeu Kayla, com a voz cheia de emoção. Mais tarde, quando a celebração estava chegando ao fim e os convidados começavam a se despedir,
Vitor e Kayla se viram sozinhos no terraço, exatamente onde haviam se beijado pela primeira vez. Foi o que ela disse, admirando o anel em sua mão. Quando você decidiu que queria se casar comigo? Sinceramente, o dia em que você resolveu aquele primeiro pedaço de código, não porque fosse inteligente, mas porque teve a coragem de tentar quando todos os outros tinham dúvidas. E eu me apaixonei por você no dia em que você me defendeu na frente da Sarah. Foi aí que percebi que você não era apenas meu chefe. Você era alguém que fazia a coisa certa, mesmo quando era difícil. Vitor a puxou gentilmente para mais perto. Então, senhorita Thompson Langston, pronta para o próximo desafio? Eu sempre estive pronto, Sr. Langston. A questão é, você consegue acompanhar? Eles riram e se beijaram novamente sob as luzes da cidade que testemunhou toda a sua jornada.